Radioatividade. Bom, a gente vai começar o assunto de radioatividade tentando explicar de uma maneira bem simples de onde surge esse efeito, né, esse efeito da matéria. Né? A gente pode identificar a radioatividade como um efeito da matéria, né, uma consequência de uma situação que a gente vai abordar aqui no começo da aula. Esse efeito da matéria, ele vai provocar uma coisa que até então era desconhecida, que é o evento chamado transmutação. E por que os vestibulares gostam desse assunto? Porque os eventos de radioatividade, que são eventos nucleares, né, eles são eventos que invariavelmente envolvem uma quantidade monstruosa de energia. Toda vez que a gente presencia um evento radioativo, e existem vários, nós vamos presenciar um evento que libera muita energia, né? Tanto a fissão nuclear como a fusão nuclear são dois eventos que liberam muita energia. Então, a perspectiva da radioatividade ela surge não só, né, na questão da energia, mas no tratamento de doenças. Então, é um assunto que volta e meia aparece ali, tá bom? Bom, vamos tentar primeiro situar o que acontece, né, para depois a gente entender as consequências, que o que importa para nós, na verdade, no vestibular, gente, são as consequências, não as causas. As causas são mais complicadas, então a gente precisa falar um pouquinho das causas para depois entrar nas consequências. Bom, o que acontece é o seguinte, né, para a gente poder entender a radioatividade, vamos admitir que o nosso átomo ele é formado por uma estrutura caracterizada por um núcleo, certo? E uma eletrosfera. Uma eletrosfera. Tá? A gente já falou muito sobre a eletrosfera, né? Quando eu estudo ligação química, quando eu estudo ligação covalente, ligação iônica, né, a gente está estudando interações que acontecem nos átomos a partir de suas eletrosferas. Então, o átomo ele se aproxima do outro, e daí ele pode ou compartilhar elétrons, ou trocar elétrons numa ligação iônica, né? Então, os eventos que a gente vê na química, até aqui, são eventos onde o átomo sofre alteração na eletrosfera, para atingir octeto, tudo aquele papo. A radioatividade, ela surge de uma forma totalmente diferente, porque a radioatividade ela é um evento nuclear. Né? Quando eu falo em radioatividade, eu penso em coisas nucleares. Tá? Então, o núcleo, o que a gente tem no núcleo, basicamente? Eu tenho prótons e eu tenho nêutrons. Ok? Bom, o que acontece é que lá... e aí eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu estava falando, né? Como a radioatividade ela abre uma área da física totalmente diferente. Eu não sei se vocês já ouviram falar que existem na natureza, pelo menos caracterizadas, 4 grandes forças. São as grandes forças da natureza. Né? 2 delas vocês conhecem bem, que são a força gravitacional, certo? Que é aquela que mantém os corpos de massas grandes atraídos, né? Tá? E a gente tem a tal da força eletromagnética, que está associada a cargas elétricas, né? Que geram campos, tanto de natureza elétrica como de magnética. Então a gente entende essas forças porque a gente estuda ela no cursinho. Só que existem outras 2 forças chamadas forças nucleares. Forças nucleares. Tá? A descoberta dessas forças nucleares, ela vem na esteira da radioatividade. Porque para explicar o que acontece ali, eu preciso entender esse tipo de força. Então, essas forças até então, elas eram desconhecidas dos físicos, tá? Para explicar esse tipo de força é mais complicado. Por quê? Porque ela não depende só de carga. Para explicar essas forças nucleares, a gente tem que entrar um pouquinho mais no assunto e não é o nosso objetivo. Mas o que a gente tem basicamente é o seguinte: lá dentro do núcleo, você tem forças repulsivas, por exemplo,
Eu posso explicar as forças repulsivas pensando em forças de repulsão próton-próton. Né? Ali naquela estrutura minúscula, né? O átomo já é uma estrutura minúscula. Né? Nós estamos falando de uma coisa da ordem de nanômetros. Né? Imagina o núcleo do átomo. O quão minúsculo ele é. Ele é o minúsculo do minúsculo. Então, lá dentro, existem repulsões de natureza elétrica, por conta das cargas dos prótons. Porém, tá? Só que contrabalançando essas forças repulsivas, você tem as forças nucleares, que essencialmente, de maneira muito simplista, elas são forças de natureza atrativa. Embora existam forças nucleares repulsivas também, tá? As forças nucleares, elas são classificadas em duas categorias. Tem a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Tá? A gente não precisa de saber detalhes delas. Tá? Se sobrar um tempo, depois a gente até comenta alguma coisa, mas não precisa entrar nesse detalhe. Então, o que a gente observa no núcleo? Existe ali uma competição, entre aspas, de forças, ok? Dessa competição de forças, você tem dois tipos de núcleos na natureza. Você tem núcleos estáveis, tá? Os núcleos estáveis seriam núcleos onde essas forças se equilibram. Tá? E é muito interessante você começar a gente começar a entrar um pouquinho mais nesse meandro, porque assim, gente, tenta imaginar um núcleo com força de repulsão, atração. Repulsão, atração. Por mais que elas se equilibrem, isso não significará que o núcleo é uma estrutura estática. Ele não fica parado assim, ó. O núcleo, ele fica fazendo isso, ó. Pulsando, 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 tá? E esse evento é tão importante para a física, olha que louco isso. Não sei se vocês já ouviram falar de relógio atômico. Alguém já ouviu falar esse termo? Relógio atômico. O relógio atômico é o relógio mais preciso do mundo. Porque o que é um relógio? Um relógio é um dispositivo que marca períodos, não é? Então, os primeiros relógios que a gente fez na vida eram relógios assim, não eram? Ó? Ficava um pêndulo fazendo isso, ó. Tum, 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 tum. Esse pêndulo, com o tempo, ele vai perdendo a precisão. Então, os físicos tinham sempre um problema na natureza que era assim: eu quero inventar um relógio que nunca atrase. Eu preciso de um relógio, eu preciso de um dispositivo que marque intervalos de tempo sempre iguais, que não perca a precisão. Adivinha o que eles usam como o relógio mais preciso do mundo? O relógio atômico. O relógio atômico, ele tem como intervalo de tempo a pulsação do núcleo de um átomo radioativo, que é o césio, no caso. Então, o átomo fica fazendo isso, ó, pulsando, pum, pum. E esse intervalo de tempo é usado para definir o relógio atômico. Então, percebe que a coisa vai entrando em um monte de situações? Tá, bom, resumindo, você tem um núcleo estável. Ok, esse núcleo estável, ele é um núcleo que tende a se manter naquela estrutura. Então, ele vai ficar ali para sempre, tá? Por outro lado, você tem os núcleos instáveis. Os núcleos instáveis, tá? E é aí que entra o que a gente chama de radioatividade natural. Natural. Ela é uma radioatividade da própria natureza. Os elementos são radioativos. Né? O carbono 14, o césio, o urânio. A gente tem elementos radioativos no planeta. Né? Os elementos radioativos eles não são necessariamente sintéticos. Tá? Tudo bem? Beleza. Então, daqui eu tenho uma radiação natural. Então, vamos escrever aqui, ó. Radioatividade natural. Esses elementos radioativos são os elementos usados nas usinas
transformação de energia, né? Que são as termonucleares, tá? Urânio, principalmente. A gente já teve acidentes, né? Todo mundo sabe dos acidentes, o mais famoso de Chernobyl, tá? Os núcleos estáveis também podem emitir radiação. Eles também podem emitir radiação. Só que para eles emitirem radiação, eles precisam ser bombardeados. Eles precisam ser bombardeados, tá? Eu posso, em laboratório, uma das coisas que se faz, ou se fazia mais antigamente, né? É pegar átomos pequenos e bombardear esses átomos com radiação para quebrar o núcleo, tá? Então, aqui você tem dois eventos famosos. Você tem o bombardeamento, tá? Só uma curiosidade, o nêutron, tá ligado? O nêutron. O nêutron, ele foi descoberto a partir do bombardeamento de um átomo. Tá? Os caras começaram a partir do momento que os caras descobriram esse negócio, gente, radiação, é mais ou menos assim. Para um químico, descobrir a radiação é como você dar uma arma de paintball na mão de uma criança. Ela vai ficar atirando para tudo quanto é lado. A radiação para o químico ela é importante por quê? Porque ele começou a perceber que aquela coisa que sai do núcleo pode ser usada para quebrar outros núcleos. Ou seja, vamos ver o que tem dentro do átomo. Foi ali que a coisa começou, essa coisa da física de partículas que eu falei para vocês no começo da aula. Né? O cara fala, bom, se eu tenho uma radiação, eu consigo usar essa radiação como uma espécie de projétil, uma bala, que vai atingir um núcleo e vai quebrar esse núcleo. E ao quebrar o núcleo, os fragmentos que estão lá dentro, eu consigo identificar. Então começa a surgir toda uma tecnologia de acelerador de partícula, é muito louco, né? E tem um outro evento que a gente faz com núcleos estáveis que é absurdamente foda, que é a fusão nuclear. A fusão. Tá? Tanto o bombardeamento, né? Quando a gente fala bombardeamento, a gente pode se referir de uma maneira mais simples ao processo de fissão. Né? Na usina nuclear, o combustível natural ele é enriquecido, né? Existe um processo chamado de enriquecimento de urânio, tá? Para aumentar a porcentagem de um dos isótopos, tá? Que é o 235. E aí você usa ele para fazer a fissão no reator. Né? O processo de fissão que acontece no reator nuclear é o mesmo da bomba, porém ele é controlado. Existem técnicas que você consegue fazer no processo de fissão para acelerar ou retardar o processo. Né? Na bomba nuclear, no artefato nuclear, o processo ele é acelerado. Então, a energia que se libera ali é a mesma energia que um reator liberaria, só que ela é liberada numa fração de segundos. Numa fração de segundos. Por isso acontece o estrago todo. Né? No reator, existem elementos que inibem esse processo acontecer rapidamente, né? Que são os dispositivos que eles chamam de absorvedores de nêutrons. Né? Depois eu explico por que tem que ter esse negócio aí. Tá? Bom, então é isso que a gente vai tentar fazer. Tentar entender um pouquinho as consequências desse negócio. Então, a gente pode definir a radioatividade basicamente da seguinte maneira. Ó, a gente vai associar a radioatividade a duas coisas. Então, você tem emissão de partículas e energia provenientes de núcleos atômicos instáveis. Núcleos atômicos instáveis. Tá? Não dá para deixar de citar aqui a nossa querida Marie Curie, né? Que foi a desbravadora desse campo, né? Não só pelo trabalho dela, mas pelas questões relacionadas à época, né?
uma mulher num ambiente extremamente machista, né, que era um ambiente acadêmico, né, tanto é que tem uma foto muito famosa, né, da conferência de Solvay, onde eles se encontraram ali, um encontro que teve o Planck, o Einstein, o Nernst, todos os caras foda, todos esses caras que a gente ouve falar, eles estavam lá. E ela era a única mulher da foto, né? Ela era super respeitada entre os caras, e a descoberta, na verdade, o que mais assim é interessante na época, né? Por que o trabalho dela foi muito significativo? Porque ela foi a primeira, vamos dizer assim, cientista que defende a ideia da transmutação. Porque para pensar um pouquinho. Então quer dizer que o núcleo que é instável, ele vai emitir energia e partículas. Então veja que interessante. Se o núcleo tem muita repulsão, esse núcleo tende a ser instável. Né? Se há um desequilíbrio nessas forças repulsivas, elas começam a superar as forças de atração, o núcleo começa meio que a ficar instável. Para se estabilizar, né, tudo tende a se estabilizar na natureza, não é assim que funciona? Para o núcleo se estabilizar, o que ele faz? Ele emite fragmentos de si próprio mais energia. Aí a baixa energia ele estabiliza. Só que isso traz, essa percepção, ela traz um conceito que para a época era inimaginável. Por quê? Porque se o elemento emite partículas, você está propondo para mim que ele pode emitir prótons? Sim. Então você tem uma mudança do elemento químico. Se muda o número de prótons, você está dizendo, por exemplo, que o carbono vai virar nitrogênio. Você está dizendo que o urânio vai virar tório. Sim, era o paradigma que ela estava quebrando, né? Quando ela propõe que há um evento em que os átomos mudam. Mudam. Gente, esse evento, ele destrói a ideia de conservação. Pelo menos a ideia que se tinha até o momento. Né? Lembra do modelo de Dalton, onde ele fala que as reações são apenas rearranjos de átomos? Até ali, isso era crível. Todo mundo acreditava naquilo. A partir do momento que surge a ideia de uma mulher chegar e falar, olha, o átomo está virando o outro. Você tem uma mudança de átomo. E essa mudança foi o que tornou ela bem famosa, tá? Essa descrição. Beleza? Bom, se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? Podem me chamar aqui no chat e tal. Podem tirar print do slide para a gente seguir em frente. Né? Aí eu vou mostrar para vocês agora na sequência um slide que vocês já devem ter visto em apostila, que é o seguinte. Os primeiros experimentos que investigaram a natureza das radiações foram feitos a partir de carga elétrica. Né? O que se identificava na época era carga elétrica. Você conseguia identificar de maneira bastante clara o conceito de carga. E veja, só para vocês entenderem como as coisas elas são meio truncadas, né? A gente está falando aqui do começo do século XX, certo? Primeira década do século XX. Lembrar que o núcleo do átomo foi descoberto, foi caracterizado em 1911. Em 1911, né, no modelo de Rutherford, ele fala pela primeira vez na estrutura positiva do átomo. Ou seja, já se sabia, antes da ideia de núcleo, que o átomo pode emitir carga positiva. Então, as coisas elas vão andando meio que em paralelo. Né? A mulher, a Marie, ela me fala que um átomo sofre transmutação sem entender direito a estrutura do núcleo. Porque não era conhecido ainda, não era caracterizado. Tá? Então, é muito doido isso. Porém, como eu estava dizendo para vocês, aqui, ó, você tem um experimento muito famoso feito com, que digamos assim, é a porta de entrada da radioatividade. Né? O experimento ele é constituído basicamente de um recipiente fechado, tá? Um recipiente fechado, tá? Lembrar uma coisa interessante, né? Que é interessante, mas é triste. A gente só consegue, os cientistas só conseguem perceber os efeitos nocivos da radiação à medida que as pessoas começam a se contaminar.
né? Tanto é que a Marie Curie acabou morrendo de câncer, né? No começo do filme, bom, eu não vou falar, vai. Quem quiser assistir, depois assiste, senão começa a dar spoiler, aí é foda. Então, e aí eu estava até contando para, não lembro para quem, quando, mas eu falei sobre isso em algum momento dessa semana. A descoberta do rádio, o rádio foi um elemento descoberto pela Marie Curie, né, que foi chamado de rádio porque brilha. E para vocês terem uma noção como na época o desconhecimento era absurdo, os caras usavam rádio porque ele brilhava, né? Eles botavam rádio na pasta de dente, botavam rádio em pomada, até em batom tinha rádio. Os caras punham nos cosméticos para as pessoas passarem e ficar brilhando. Então vocês se imaginem, né? Bom, o que esse experimento mostra? Aqui eu tenho material radioativo, tá? Esse material vai emitir a tal da radiação, certo? E essa tal da radiação vai ser canalizada por um orifício. Beleza. Aqui você tem um aparelho com uma substância que é sensível à radiação, né? Os primeiros indícios de que havia uma coisa estranha ali é a capacidade dessa radiação interagir com substâncias químicas, né? Então, aqui estava nascendo a primeira máquina de raio-x, né? De certa forma, estava nascendo a primeira máquina de raio-x, beleza? Bom, o que se percebeu no experimento? Quando a radiação passava pelo orifício, ela deveria bater aqui e causar uma mancha. Uma mancha. O que se observava na época é que havia a presença, né, quando você fazia esse experimento, de 3 manchas. 3 manchas. Uma mancha declinava na direção da placa positiva, tá vendo? Essa mancha, então ela indicava que a radiação teria um componente positivo. Então a gente vai começar a dar os nomes que deram na época, né? A tal da partícula alfa. Partícula alfa. A partícula alfa foi chamada de alfa porque na época não se sabia o que era. Então vamos chamar de alfa. O que se sabia nela a partir desse experimento é que a carga dela era positiva. Tá? Na mesma linha de raciocínio, a gente tem a partícula beta. Beta. Que tem carga negativa. Né? Uma das coisas que chamava a atenção no experimento é a declinação das partículas. Né? Quando a partícula alfa entrava ali nas placas, ela declinava para um lado, obviamente, mas a declinação dela era maior. Né? Qual era o raciocínio nesse sentido? Provavelmente porque a carga dela deveria ser maior. Né? Vamos lembrar da física, né, que a gente estudou? Campo elétrico não é igual a força sobre carga? Então, se campo elétrico é força sobre carga, eu posso dizer, então, que a força elétrica que age na partícula, quando ela entrar nessas placas, né, ela está entrando num campo elétrico. Então, a força vai ser o campo vezes carga. Ou seja, quanto maior a carga da partícula, maior vai ser a força que atua nela. Por isso ela desvia mais. Concorda? Gente, os caras conseguiram perceber, pelo desvio, que a carga da partícula alfa, em módulo, é o dobro da carga da beta. É o dobro da carga da beta. Tá? Bom, e aí existe um componente 3, que eu vou colocar, entre aspas, aqui o termo partícula, porque, na verdade, não é uma partícula. Essa partícula, na verdade, o termo mais correto para ela é radiação. Perdão. Radiação. Radiação. Não é partícula. Tá? Que é o que eu vou chamar de gama. Gama. Então, ó, atenção. Eu tiro a partícula e ponho radiação. Tá?
Porque dos três componentes, esse componente, na verdade, é a energia. Não é matéria isso. Ou seja, na verdade, o que essa radiação gama ela vai mostrar é um componente que não é matéria e não tem nem carga. Não tem carga. Ou seja, é radiação eletromagnética, né? Essa radiação gama, pessoal, é o que a gente pode observar no evento radioativo, como pode ser raio-x, a luz, né? Quando ocorre uma explosão radioativa de uma bomba atômica, por exemplo, ocorre a liberação de luz. Essa luz vem com outros tipos de radiação, ultravioleta, raio-x, né? E esse componente é um dos componentes mais nocivos da radiação. Por quê? Porque essas radiações elas são absorvidas pelos nossos organismos e acabam trazendo mudança no DNA, acabam trazendo lesão no tecido, né? Por exemplo, quando as pessoas vão fazer um tratamento de câncer com radioterapia, gente, o que você vai fazer é submeter o tumor a uma dose de radiação. Você vai matar as células, né? Então ela acaba tendo efeitos colaterais por conta porque por mais que você tente, por exemplo, localizar a radiação no tecido, ela vai acabar atingindo as regiões laterais ali, né? Então você tem os efeitos, tá bom? Então, quando a gente fala em natureza elétrica da radiação, a gente está falando especificamente de partícula alfa positiva e partícula beta negativa, tá bom? Beleza até aqui? Podem tirar print. A gente vai agora falar um pouquinho das radiações, né? E das partículas e da radiação, né? O que cada uma delas acaba fazendo no átomo, tá bom? Vamos continuar, então. Aqui. Bom, os eventos que ocorrem, eles são eventos onde o núcleo, por algum motivo, vai emitir a tal partícula. Tá? É muito importante a gente lembrar que o núcleo ele pode emitir ou partícula alfa ou beta, ou as duas juntas. Mas ele sempre que vai emitir uma delas, também emite energia, que é a gama. Então, é meio que assim. Ou ele emite alfa e energia, ou ele emite beta e energia, ou ele emite as duas. Tá? Mas a energia está sempre junto. Pela energia estar sempre junto, a gente muitas vezes acaba nem representando ela. Por exemplo, aqui você está vendo uma equação nuclear. Isso aqui é uma equação nuclear, onde você sabe que está liberando energia, mas ela não está mostrada. Tá bom? Uma equação nuclear, gente, é uma forma de você representar o que está acontecendo no átomo. Como o evento acontece no núcleo, a gente vai representar um átomo se transformando em outro, e vamos dar muita atenção a dois numerozinhos para esse átomo, que são o número atômico e o número de massa. O número atômico é o número que está embaixo, e o número de massa é o número que está em cima. Né? Então, o que acontece aqui é que um átomo de urânio, de número atômico, 92, número atômico 92, número de massa 235, então a gente fala assim, né? É o isótopo do urânio 235, tá? Porque existem outros urânios. Então é muito comum na radioatividade você ouvir o número de massa do átomo. É o césio 137. É o urânio 235, é o iodo 131, sabe? Ele vai dizer qual é o isótopo do elemento. Porque o que acontece na natureza também é uma coisa muito louca. Sabem que o elemento tem os seus isótopos, né? Tem isótopo que não é radioativo. Tem isótopo que é mais radioativo que outro. Então, por exemplo, o urânio. O urânio, você tem o 238 e o 235. Os dois são radioativos. Mas, por exemplo, a usina nuclear, não sei exatamente por que motivo, usa mais o 235. Tá? Não sei exatamente qual o tipo, acho que tem a ver com o tipo de decaimento que ele sofre, enfim. Tá? Então, é normal isso acontecer.
Como é que a gente entende uma reação dessa? Então, aqui você tem o reagente, que é o núcleo antecessor, né? Vamos dizer assim, tá? E aqui você tem o produto, tá? Veja que eu mudei o símbolo, porque mudou o número atômico. Mudou o número atômico, tá? Esse evento, ele é chamado de transmutação. Mas você pode também ouvir o termo decaimento, tá? Isso aqui é um decaimento alfa, que eu chamo, tá? Bom, o que acontece no decaimento alfa? Para você entender o que acontece no decaimento alfa, vamos falar da partícula alfa. A partícula alfa, ela também é conhecida nos barzinhos da cidade como núcleo do hélio. Do núcleo do hélio. Por que ela tem esse apelido? Porque a partícula alfa, ela é composta por 4 subpartículas. Ou seja, ela não é uma menor coisa do átomo, ela é um fragmento do átomo, mas não é tão pequeno assim. Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Tá bom? Ou seja, eu posso dizer que a partícula alfa, ela tem um número atômico, afinal de contas, ela tem próton, né? A partícula alfa, ela tem um número atômico e ela tem um número de massa. É um nuclídeo, vamos dizer assim, como se fosse um fragmento de um núcleo que sai do átomo, né? Ele é arremessado do átomo, beleza? Então, daí vem a explicação da gente representar a partícula alfa com o número atômico 2, né? E número de massa 4. Tá. Então, o que você tem que ter em mente? Toda vez que um átomo emitir partícula alfa, o núcleo dele estará se desfazendo de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ó, faz uma conta comigo. O urânio, ele tem 92 prótons, tá? E ele tem, deixa eu ver, 143 nêutrons, certo? Lembrando que o número de massa, que é o 235, né? É a soma de próton e nêutron, certo? Beleza. Se esse átomo vai se desfazer de 2 prótons, os 2 prótons estão aqui, ó. Os 2 prótons estão aqui. Mas ele também está se desfazendo de 2 nêutrons. Então, significa que o átomo produzido, que é o tório, ele vai ter que ter apenas 90 prótons, já que 2 foram embora, né? Já você liberou os 2 prótons, e ele vai ter 2 nêutrons a menos. 2 nêutrons a menos, ou seja, ele vai ter 141 nêutrons. Tá? Percebem? Tá? Isso que a gente acabou de fazer, pessoal, é o que nós chamamos, né, de balanceamento da equação nuclear. A gente, no final das contas, está balanceando a equação. Né? Eu estou garantindo que o número de prótons que você tem antes é igual ao número de prótons que você tem no final. Ó. Tá? Beleza? Aqui você tem a mesma coisa para o nêutron. Ó. Pá. Aqui. Beleza? Isso, de uma certa maneira, é uma conservação de massa, né? Isso é uma conservação de massa. Você está dizendo, olha, a quantidade de massa dos reagentes é igual à quantidade de massa dos produtos. O que você precisa guardar desse evento? Primeiro, a regra geral. Qual é a regra geral? Que é o que, nas apostilas, os materiais de cursinho, vocês vão ouvir como primeira lei de Soddy. O que a primeira lei de Soddy fala? Ela fala assim, olha, considera um átomo X que tenha um certo número atômico e um número de massa. Tá.
Quando esse elemento X, porventura, emitir uma partícula alfa, que é 2,4, ele se transmuta, né? Ele vai se transmutar e vai virar um outro átomo, Y. Só que esse Y, ele deve ter um número atômico 2 unidades abaixo do antecessor e 4 unidades abaixo no número de massa, né, do seu antecessor. Isso é a lei, a gente chama de lei da emissão alfa, ou lei do decaimento alfa, né? Notem que muitas vezes o elemento vai emitir 2 partículas alfa, 3 partículas. Então, cada vez que ele emite uma partícula, ele vira um átomo. Por exemplo, no caso do urânio, né, que a gente está observando aqui no exemplo, urânio vira tório. Mas isso aqui, gente, é o primeiro decaimento. O tório, ele emite uma outra partícula e vai se transformar num outro átomo, que muitas vezes vai emitir outra partícula. O que a gente vai observando é que esses átomos vão emitindo partículas e os núcleos vão ficando menores. Até uma hora que o átomo, vamos dizer assim, encontra uma estabilidade e para de emitir radiação, tá? Beleza até aqui? Ah, outra coisa que eu preciso contar da partícula alfa, gente. A gente fala que a partícula alfa, ela tem pequeno poder de alcance. Pequeno poder de alcance. Depois a gente cita um pouquinho mais sobre isso, tem um slide para falar lá na frente. Tá? O que não significa que ela não é perigosa. Né? Por que ela tem pequeno poder de alcance? Porque ela tem uma grande massa. Massa. Então, ela já é quando ela é emitida do núcleo, ela é emitida com uma velocidade que não é tão alta e ela tem uma grande carga. Qual é o problema dela ter uma grande carga? Alguém imagina? Que a carga dela é mais 2, né? Ela reage muito rapidamente quando ela é emitida. Ela não é muito estável. Por isso ela é perigosa. Né? Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que a radiação alfa ela é perigosa se você estiver perto dela. E bem perigosa. Bem perigosa. Por quê? Porque tem que estar perto porque ela não tem muito poder de alcance. E justamente por quê que ela não tem poder de alcance? Porque ela é reativa. Então ela é liberada do núcleo, com a primeira coisa que ela encontra, ela reage. E veja como ela é perigosa. Por quê? Ela é positiva. Então ela arranca elétron de onde ela encontrar. Então imaginem, por exemplo, uma pessoa tendo contato físico com material radioativo que emite partícula alfa. Né? Essa partícula alfa vai basicamente arrancar elétron das células. Então ela vai danificar os tecidos, ela vai destruir estruturas, tá? Beleza? Então, ó, eu vou escrever aqui. Altamente reativa. Altamente reativa. Olha o que acontece com ela, gente, só para você entender. Imagina uma partícula alfa, eu vou representar ela assim, ó. Certo? Conseguem entender essa expressão? Ó? É um hélio com número atômico 2, número de massa 4, né? E uma carguinha mais 2, porque ele não tem elétron, é o núcleo, né? Só é a partícula alfa. Aí, imagine isso aqui na atmosfera, pegando 2 elétrons. Onde tiver esse elétron, ele pega. E aí, isso aqui, sabe o que vira, gente? Hélio. Um elemento super inofensivo. Um gás nobre. Uma coisa super perigosa, absorve elétron e se transforma num elemento super inerte. Né? Chega a ser até irônico. Né? Beleza. Podemos seguir? Podem tirar print. Vamos falar de outra radiação aqui. Radiação beta. A radiação beta, durante um bom tempo, ela foi um enigma para quem estudou radioatividade. Por quê? Porque logo
logo de início, o modelo era, bom, a radioatividade é uma coisa que acontece no núcleo. E qual era vamos dizer assim, inquietação dos físicos? Como é que pode um evento nuclear dar origem a uma partícula negativa? Da onde isso surge? Como? Né? E mais, tá? Essa partícula negativa, ela foi facilmente detectada e rapidamente os caras descobriram que era um elétron. Era um elétron. Era uma partícula que tinha as mesmas características do elétron, ou seja, tinha a mesma massa e a mesma carga do elétron. Então, era um elétron. Tá? Então, isso trazia uma certa inquietude. Bom, como é que isso acontece? Bom, qual era o modelo proposto? Né? A partícula beta, ela é, na verdade, então vamos colocar entre aspas, um elétron. Eu nem sei porque eu coloco entre aspas, mas tudo bem, vai. Ou seja, ele não é um próton, ele não, para nós ele tem uma massa desprezível, né, em termos de quando você compara a massa do elétron com a massa do próton, ela é bem pequena. Então a gente vai representar o elétron com a sigla, com a letrinha beta, tá? Como ele não tem próton, nem elétron, nem nêutron, eu vou colocar 0 aqui, que é o número atômico dele, é o número de massa, perdão, e aqui a carga, -1. É assim que a gente faz. Tá? Ah, mas professor, essa carga tinha que estar lá em cima, né? É, mas a gente vai colocá-la aí. Tá? Quando a gente estuda a radioatividade, a gente não põe a carga do elétron ali onde tem que ser colocada, -1. Tá? A gente põe desse ladinho como se fosse o número atômico dele. Tá? Bom, qual é a proposta para um elétron surgir do nada? Ou não é do nada, né? Mas qual é a proposta para um elétron surgir onde não deve, que é no núcleo? Bom, a partícula beta ela é formada a partir do decaimento de um nêutron. Os físicos começaram a perceber que quando ocorre o evento da radiação, muitas vezes uma partícula do núcleo decai. Ela decai, não o núcleo em si decai. A partícula do núcleo decai sozinha, né? Veja que a emissão alfa, ela é uma emissão mais assim, mais raiz, vamos dizer assim, porque o átomo simplesmente se desvencilha daquilo. Tuf, vai embora, né? 2 nêutrons, 2 prótons, tchau. Aqui não, aqui ocorre um decaimento. O nêutron, a gente vai representar ele assim, ó, gente. O nêutron, um número de massa 1 e número atômico 0, tá? Isso é o nêutron. Então, o que acontece no nêutron é que ele quebra, ele simplesmente se rompe, e essa ruptura ela vai originar um próton, e um elétron, mais energia. Energia. Peraí que daqui a pouco eu já olho lá no chat, tá? Eu já vi que tem pergunta ali. É isso que acontece. Bom, o elétron, por ser uma carga de massa muito pequena, ele é arremessado nesse processo. Ele sai do núcleo. Ele sai do núcleo. Tá? E o próton não. O próton, ele fica no núcleo. O próton fica. Fica no núcleo. Tá. Primeiro eu quero que vocês percebam uma coisa. Lei da conservação da massa. Vamos olhar para a lei da conservação da massa. Qual é a massa do reagente? 1. Qual é a massa do produto? 1 mais 0. Massa conservada. Perfeito. Tem outra lei que a gente tem que conservar aqui, moçada. Qual é a outra lei que eu tenho que conservar? A da carga. Se uma coisa inicialmente tem carga 0, a soma das cargas dos produtos tem que dar 0.
Não faz sentido, não faz? Tem base para imaginar isso. Só que acontece uma coisa muito curiosa. Por quê? Por causa desse evento, o efeito da transmutação é outro. O átomo, ele, ao invés de diminuir o número atômico, ele aumenta o número atômico porque ele ganha um próton. Ele ganha um próton. Então, olha que coisa curiosa. Esse aqui é o caso mais famoso de emissão beta, viu, gente? Esse que vocês estão vendo aqui na tela, que é o do carbono 14. O carbono 14, ele é famoso por ser uma das formas que a gente tem de datar fósseis. Né? A gente data o fóssil basicamente da seguinte maneira. Você pega um fóssil e calcula a porcentagem que ele tem de carbono 14 ali. Um resto de mortal de algum bicho, alguma coisa ali. E você compara a porcentagem de carbono que ele tem no corpo dele com a porcentagem de carbono que uma pessoa viva tem. É simples. Por essa comparação de porcentagem, você diz mais ou menos quanto tempo faz que aquela coisa morreu. Por quê? Porque o carbono, ao longo do tempo, ele vai emitindo de maneira espontânea a partícula beta. E nota uma coisa, percebe que radiação não é uma coisa exclusiva de núcleo pesado. Não é urânio que emite radiação só porque ele é pesadão. Olha o carbono aí. Ó. O carbono emite radiação e é um átomo leve. Né? Tipo, na origem do universo, tem muito mais carbono do que urânio. Né? Os elementos que são encontrados em maior quantidade no universo são os mais leves. Né? Por isso que o universo tem mais hidrogênio do que qualquer coisa. Né? Tipo, 90% da matéria, até mais, acho que da matéria do universo é hidrogênio. Né? Tudo bem? Bom, então, o que acontece aqui? Ó, daqui a gente tira a lei da transmutação beta. Ó, aqui você tem 6 prótons e 8 nêutrons. Certo? Tá. O que acontece é que, na transmutação, o átomo perde um nêutron, porque isso aqui, ó, desaparece. Isso aqui vai embora. Então, quer dizer, o elemento agora não tem mais 8 nêutrons. Agora, o elemento tem 7 nêutrons. Opa, já ia escrever 8 aqui, perdão. O elemento tem agora 7 nêutrons. Perdeu um, mas ganhou um próton. Olha lá. Por isso aumenta o número atômico. Tudo bem? E curiosidade, né? Em termos de massa, a perda de um nêutron é compensada pelo ganho do próton. Então, por isso que o elemento acaba tendo a mesma massa. Ele é um isóbaro. Né? A emissão beta, guarda essa frase, a emissão beta, ela produz sempre um isóbaro do elemento com número atômico uma unidade acima. Pode observar, ó. É um isóbaro do carbono que eu produzi, né? O nitrogênio é um isóbaro do carbono com uma unidade de número atômico, né? Acima. Deu para entender, gente? Então, qual é a generalização da lei de Soddy, a segunda lei de Soddy? Então, um elemento X, que tem número atômico Z e número de massa A, vai emitir uma partícula beta. Beta, menos 1 e 0. E vai se transformar num elemento Z qualquer. Z não, porque Z vai ser o número atômico. Opa. Aqui. Vai se transformar num elemento Y, cujo número atômico tem que ser Z. Opa, Z mais uma unidade para cada, né? Para cada beta. E um A mantém constante. Tá aí. Tranquilo, né? Beleza. Podem tirar print. Podem tirar os prints. Para a gente falar um pouquinho da radiação gama. Bom, vamos lá.
Aqui, radiação gama. Aqui tem uma figurinha que eu tirei de um livro para mostrar um pouquinho a questão da penetração de cada radiação, tá? A radiação alfa, como eu falei para vocês, ó, ela tem um poder de penetração menor do que as outras. Por quê? Porque ela é mais reativa. Então acaba que não dá tempo dela chegar nos lugares, né? Ela reage primeiro. A radiação beta, ela tem algumas características diferentes. Por quê? Ela tem uma carga menor. Tá? Então, nesse sentido, ela tende a ser menos perigosa. Ela é menos reativa. Porém, ela é mais leve. Então, ela tem um alcance maior. Então, ela tem uma carga, ela vai acabar reagindo, tanto quanto a alfa, né? Mas ela é mais perigosa no sentido de alcançar mais o obstáculo, tá? Penetrar mais nos obstáculos. Agora, a mais complicada mesmo é a radiação gama. A radiação gama. Por quê? Porque a radiação gama, gente, ela não é matéria. Ela é onda eletromagnética. Então, o negócio aqui é mais embaixo, né? São ondas eletromagnéticas. Tá? Beleza? Opa, perdão. E qual que é o problema, né? Bom, como é que a gente representa a radiação gama? A gente, por ela não ser matéria, a gente põe a letra gama, põe um zero aqui embaixo e um zero aqui em cima. Tá? Essa radiação, ela tem duas características importantes. Ela tem uma frequência, que é o que a gente vai usar pela letra F mesmo, e tem um comprimento de onda, já que ela é uma onda. Lambda. Tá? Ela se propaga a partir da equação V igual a lambda F, da ondulatória, né? Famosa. Tá? Por exemplo, se eu estou no vácuo, a velocidade disso é da luz. É da luz. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: as ondas eletromagnéticas, elas são divididas em uma faixa de frequência. Então, você tem basicamente o seguinte, ó. Você tem uma faixa de frequência onde eu tenho ondas de luz, certo? Então, imagina que isso aqui é uma faixa de frequência, tá? Você tem frequência. À medida que você anda para a direita, nessa escala, a frequência aumenta. Tá? E aí você tem qual que é o problema? Quando ocorre um evento radioativo, essa radiação gama que é liberada, ela geralmente vem com frequência bem alta, na faixa do ultravioleta, na faixa do raio-x e na faixa dos raios cósmicos. Tá? Que é o raio do é o raio do Quarteto Fantástico, tá? Que os caras tomaram lá. Aí cada um virou uma coisa, um virou um homem borracha, mulher invisível, pedra e o tocha humana. Tipo, meu, é raio muito, com uma frequência muito alta, tá? E para cá você tem os infravermelho e os de menor frequência, micro-ondas, tá? Vamos colocar aqui micro-ondas, MO, tá? Beleza? Qual tipo de radiação é mais perigosa? A de frequência alta. As outras também são. A infravermelho, por exemplo, ela causa queimadura. Radiação infravermelha. Né? Ela é onda de calor. Então, por exemplo, se o material emitir infravermelho, no processo de transmutação, ele vai queimar a pessoa. Né? Ele queima a pessoa. Tá? Então, quanto maior a energia, ó, quanto maior a frequência, maior a energia da onda. Da onda. Tá? Beleza? Então, assim, a gente, para química, né, para o vestibular, a radiação gama não é muito interessante de cair em prova, porque ela não causa nada no átomo, em termos de transmutar.
o átomo diminui energia, obviamente, né? Mas ela, não, ela em si não causa transmutação. Ela é acompanhada das outras radiações, tá bom? Mas, enfim. Tudo bem? Então, ó, falamos da radiação alfa, partícula alfa, né? Partícula beta e radiação gama. Podem tirar print se vocês quiserem, tá? Beleza. Vamos lá. Bom, gente, além dessas três partículas que a gente está mais acostumado a trabalhar, né? Eu gostaria de citar mais algumas coisinhas que podem sair de dentro de um átomo. Uma das coisas curiosas, né, que ajudou muito a mecânica quântica, por incrível que pareça, é a detecção do tal do pósitron. O pósitron é uma partícula mais recente, né, assim, bem mais recente em relação ao elétron, né, que fez os físicos perceberem que realmente a mecânica quântica estava no caminho certo. Por quê? Porque ela foi a primeira antipartícula detectada. Isso é uma coisa muito louca, porque o que acontece? A mecânica quântica, por conta das coisas malucas dela, ela prevê que a matéria ela se organiza a partir de pares. Pares. Ou seja, existiria uma coisa que a gente vê aqui, né? Que é a matéria, e existiria, segundo a mecânica quântica, uma coisa chamada antimatéria. Né, que a palavra antimatéria dá uma ideia meio estranha, meio bizarra, né? Mas na verdade não é uma parte da matéria que a gente não conhece. Por isso ela é chamada. E por que ela é chamada de antimatéria? Porque ela tem algumas características opostas àquilo que eu conheço. Então, por exemplo, a mecânica quântica previa que deveria existir um antielétron. A mecânica quântica previa que deveria existir um antipróton. E existe. E existe. Existe antifóton. Existe antinêutron. Tá? São os pares quânticos lá. Bom, como é que acontece a eliminação ou o decaimento ou a formação de um pósitron? Geralmente acontece quando o cara tem muito próton no núcleo. Tipo um cara que tenha tipo 95, 97 prótons, 98 prótons, tá? O que acontece aqui é o oposto da partícula beta. Lembra que na partícula beta, um nêutron decai formando um próton, certo? E uma beta. Aqui vai acontecer o contrário. Aqui o que vai acontecer é um decaimento de próton. É o decaimento de um próton. Tanto é que é um decaimento de um próton que o átomo que se origina vai ter um próton a menos. Sempre. Tá? Olha os exemplos aqui do lado que vocês vão perceber isso. O oxigênio virando oxigênio 8 virando oxigênio 7. Tá? Que na verdade não é oxigênio 7, né? Aqui, oxigênio 7 é boa, né? É um nitrogênio, tá? Bota aí nitrogênio, não existe oxigênio 7. E aqui eu tenho carbono virando boro. Carbono 6 virando boro 5. Então, o que acontece nesse caso? O próton, peraí. Você tem lá um próton, um próton, vai decair em um nêutron, 0,1, mais um antielétron. O que seria o antielétron? Uma partícula com símbolo beta mesmo, com massa desprezível e carga positiva. Então, quer dizer, vocês imaginem, gente, a cabeça dos malucos, a hora que isso acontece, né, para os físicos da época. Porque assim, puta, então a gente não sabe nada, velho. Tudo vai quebrar. Essa ideia de próton, nêutron e elétron, ela tá meio que balelada, velho. Tá realmente balelada. Não é, elas não são as menores partículas. Você tem próton que decai. Então, aí os caras começam a descobrir, então, que tudo vai decair. Tudo, tá?
é tudo uma questão de circunstância, né? De tipo estar num ambiente propício para aquilo, num ambiente onde tem uma temperatura ou tem uma instabilidade, alguma coisa. Mas a priori, se você, por exemplo, consegue reproduzir essas condições no laboratório, você pode presenciar esse tipo de coisa, que é o que o acelerador de partícula faz. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, emissão de pósitron. Você mantém a massa e diminui o próton, tá? Faz sentido. Por que eu mantenho a massa? Porque há uma troca de próton por nêutron. Então, do ponto de vista de massa, ficou elas por elas. Agora, do ponto de vista de carga nuclear, né? Some um próton, aparece um nêutron, então a carga diminui, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Eu não diria que a pergunta é assim. Então, pode-se dizer que em escala microscópica tem elétron no núcleo? Não dá para dizer que tem elétron no núcleo. Dá para dizer que o núcleo não é uma estrutura imutável. Ela pode produzir elétron. Em alguma circunstância, porque, por exemplo, se você fala que ele, vamos dizer assim, existe elétron no núcleo, eu conseguiria detectar em todo átomo, se existisse o elétron no núcleo. Porém, a gente não consegue detectar, ou seja, eu sei que pode haver algum evento que produza o elétron. E aí eu consigo detectar a emissão, tá? Bom, continuando aqui. Pode tirar print, tá, gente? Podem tirar print. Bom, vamos lá. Ó, essa reação aqui, gente, essa reação é uma reação famosa porque foi a partir dela que se descobriu o nêutron. Tá? O nêutron, ele é uma partícula subatômica um pouco bem particular, né? Para a gente que está no ensino médio, a gente olha para ele e fala, meu, o que você está fazendo aí, mano? O que você está fazendo aí, né? Tipo, tá lá, não tem carga, parece que a sensação que dá, né, é que parece que para existir no átomo você tem que ter carga, para ter uma função. E o nêutron é uma partícula muito intrigante justamente por isso. Ela tem uma função essencial no núcleo, mas não tem a ver com a carga. Por isso que eu comecei a aula falando daquelas forças misteriosas, chamadas forças nucleares. Tá? Algumas dessas forças elas têm relação direta com o nêutron. Então, se o nêutron não está lá, o núcleo não existiria de fato. Basta você pensar o seguinte: olha como a presença do nêutron é crucial. Qual é o único átomo que não tem nêutron? Vamos lá, vamos ver quem sabe. Qual é o único átomo que não tem nêutron? Alguém? 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 O hidrogênio. Boa. E olha que interessante, né? Por que isso deve nos chamar a atenção? O único átomo que não tem nêutron só tem um próton. Só tem um próton. Se você pegar o hélio, por exemplo, qual é o próximo átomo da tabela depois do hidrogênio? É o hélio. O hélio tem 2 prótons, não tem? Já tem nêutron. Lítio tem próton? Tem, 3. Já tem nêutron. Então, parece que a partir do momento que a natureza resolveu colocar 2 prótons no núcleo, havia necessidade de uma terceira partícula, que é o nêutron. Então, o nêutron ele tem um papel. Bom, só que o nêutron ele não é liberado do nada. Ele precisa ser provocado. Provocado. Como assim provocado, professor? Pelo bombardeamento. Isso aqui que você está vendo é um bombardeamento. Bombardeamento. Tá? A gente pode dizer de uma maneira meio simplista que é o primeiro caso não é bem uma fissão nuclear, mas é a primeira reação onde a gente começa a entender que dá para fazer isso com o átomo. Então, o que aconteceu aqui? O cara pegou um átomo de berílio. Então, ó, veja, o berílio ele tem 4 prótons, né?
e tem 5 nêutrons. Tá. Então, a massa dele é 9. A partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, veja, você tem aqui uma partícula de massa 4 bombardeando uma partícula de massa 9. O que aconteceu ali é que do bombardeamento, o Chadwick, né? O Chadwick, que foi o cara que descobriu o nêutron, ele percebeu que a partícula produzida, que era o carbono, que é formado por 6 prótons e 6 nêutrons. Lembrar que o cara não sabia que existia nêutron, hein? O cara não sabia que existia nêutron. Mas ele percebeu que a partícula produzida tinha massa 12. Ele falou, opa, peraí. Se eu estou usando uma partícula que tem massa 9, que estou bombardeando ela com uma outra partícula de massa 4, eu precisava de ter massa 13 no final. Esta percepção fez ele acreditar que existia uma outra partícula que tinha massa, mas por que ele propôs que ela não tinha carga? Porque ele não conseguiu detectar ela. Lembra que eu falei para vocês que os caras só conseguiam detectar coisa que tinha carga. Então foi a primeira vez que os caras detectaram uma partícula, não pela carga, mas por uma inferência de massa. Opa, eu tô... Porque, gente, isso é um problema de colisão. Não é um problema de colisão? Você vai pegar um corpo de massa 9 e vai bombardear com um corpo de massa 4. Pensa que isso é uma colisão inelástica. Se uma colisão é inelástica, um corpo de massa 9 e um corpo de massa 4 tinha que ter massa 13. Ele falou, opa, então nessa colisão deve ter soltado alguma outra partícula, que é o nêutron. Então percebe que o nêutron ele foi liberado indiretamente, mas ele pode acontecer. Por exemplo, essa reação ela é importante, assim, ela é crucial para o desenvolvimento da usina nuclear. Por quê? Porque essa reação proporciona você fazer o decaimento em cadeia, rápido. Depois a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Tranquilo? Então não estranhem se vocês olharem para uma equação nuclear e encontrarem nêutron pipocando para lá, tá? Beleza? Veja que nesse caso, eu estou bombardeando o berílio, né, com alfa. O nêutron emitido, vou escrever isso aqui, ó. O nêutron emitido pode ser usado para bombardear outros núcleos. Para bombardear outros núcleos. Que é o que acontece na fissão nuclear. Rápida, né, na bomba. Porque o que acontece na fissão é que cada vez que um átomo de urânio quebra, ele libera nêutron. E esse nêutron bombardeia os outros átomos. Então é um crescimento exponencial. Se um átomo começar a reagir ali, a coisa fica incontrolável. Porque um átomo libera nêutron, esse nêutron bombardeia outro, só que ele não libera só um nêutron, ele libera vários. Então é um negócio muito louco. Tá? Tranquilo. Tira em print. Bom, esse gráfico aqui, ele é um gráfico que caiu certa feita no Enem, e depois que caiu no Enem, parece que todo mundo viu o gráfico e começou a cobrar, e já apareceu em outras provas, enfim. Esse gráfico, ele mostra para a gente uma forma de você prever se um átomo é estável ou não. Tá? O que acontece? A gente sabe que na tabela periódica, você tem átomo de tudo quanto é número de próton e tudo quanto é número de massa. Certo? Só que dentre existem, para cada átomo, existem os seus isótopos. Né? Peraí, deixa eu ver aqui que estão chamando. Peraí, já te respondo. Tá chegando pergunta aqui. Então, assim,
Dado que um átomo tem um número de prótons, sei lá, vamos pegar o caso do carbono, né? O carbono, ele tem isótopos. Tem o carbono 12, o 13 e o 14. E ao longo do tempo, os caras foram observando na natureza que existe um padrão de comportamento que determinaria a estabilidade de um átomo. Existe um certo padrão. Eles perceberam que os átomos estáveis, ou seja, aqueles que não emitem radiação, né, eles têm um comportamento meio padrão na estrutura. Qual é o comportamento? Está aqui. Ó. Aqui você tem um gráfico que mostra números atômicos em função de número de massa. Então, você pode escolher uma combinação de número atômico com número de massa. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, gente, são os elementos químicos que você tem na tabela. Tá? Deixa eu dar um zoom para vocês, que eu quero que vocês percebam uma coisa. Tá? Por exemplo, ó, você observa que na mesma vertical você tem vários pontinhos, tá vendo? Ó? Conseguem perceber isso aqui? Ó? Na mesma vertical? O que são cada pontinho desse é um isótopo do elemento. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Ó. Vamos pegar essa linha aqui, ó, que eu estou apontando aqui. Número atômico 50. Número atômico 50. Tá? O número atômico 50, ele tem várias manchinhas aqui, ó. Tum, tum, tum. O que são essas manchinhas? São todos os isótopos do elemento que tem número atômico 50. Tá? E assim você tem a coisa. O que acontece? O que os caras perceberam? Que quando um átomo tem essa relação aqui, ó, número de nêutrons para número de prótons próximo a 1, essa relação ela garante ao átomo uma certa estabilidade. Quanto mais próxima for a relação próton-nêutron, de 1 para 1, né, mais estável é o átomo. E aí, de maneira óbvia, né, se essa relação começa a ficar muito diferente, se começa a ter muito nêutron comparado ao próton, essa relação começa a se afastar do valor 1, o átomo começa a perder estabilidade. Tá? Então, uma maneira de representar isso é analisar o quanto esses pontos se encontram longe dessa relação. Essa relação aqui, gente, ela não é para todo mundo assim. Tem átomo que não tem essa relação 1 para 1. Você percebe, por exemplo, ó, que você pega os átomos de número atômico bem alto, você percebe que a relação próton-nêutron ela está muito distante dessa reta. Então, o que a gente pode entender de uma maneira bem grosseira? Que esses átomos aqui, ó, peraí. Deixa eu pegar uma outra caneta. Esse grupo de átomos aqui, ó, eles têm uma relação nêutron-próton maior do que 1. Bem maior do que 1. Né? Bem maior. Vamos colocar o maior assim. Tá? Porque, na verdade, qualquer ponto que esteja fora dessa linha aqui, ó, qualquer ponto que está fora dessa linha, tem uma relação maior que 1. Tá? Observa que essa relação maior que 1, ela começa a se manifestar em átomos muito pesados, tá vendo? Ó? Você vê que quando o átomo é muito leve, os pontos estão bem próximos dessa linha de 1 para 1. Você pode citar, por exemplo, aqui quem, ó? Eu posso citar vários aqui, ó. O hélio, 2,4. O carbono, 6,12. O magnésio, 12,24. Estou citando alguns, tá? Esses elementos são estabilíssimos. Não tem esse hélio não emite radiação, o carbono não emite radiação, ele é um elemento que está lá, para sempre. Agora, você pega o carbono 14, ele já é radioativo.
Porque no carbono 14, a relação próton-nêutron já subiu um pouquinho. Percebe que subiu um pouquinho a relação, o átomo começa a emitir radiação. Tá? Beleza? Então, se aparecer o cinturão de estabilidade, você já entendeu o que ele quer dizer. Tá? Continuando, podem tirar print. Podem tirar print. Vamos lá. Pá. Aqui a gente vai começar a discutir alguns conceitos mais simples, mais rápidos. São expressões, coisas que a gente ouve nos exercícios que eu acho que é interessante da gente falar um pouquinho. Quando a gente vai ler um exercício de radioatividade, muitas vezes surge a expressão série de decaimento. A série de decaimento, gente, é um caminho até o elemento se estabilizar. Como eu disse para vocês lá nos slides anteriores, quando o elemento emite radiação, esse processo, muitas vezes, ele não estabiliza o átomo de uma vez. Ele vai emitindo radiações sucessivas, tá? E aí existe um mapa disso. Cada elemento tem um mapa. Então, essa série aqui, ó, é o que a gente chama de série de decaimento do urânio. Do urânio. A série de decaimento do urânio, ela mostra urânio virando tório, tório virando protactínio, protactínio virando urânio, voltando a virar urânio, né? Aí urânio vira tório, rádio, radônio, vai embora, polônio, chumbo. Chumbo. Tá? Uma coisa muito interessante sobre o chumbo, né? É que o chumbo é o limite do que é o que não é radioativo natural. Natural. Né? Os elementos eles vão emitindo radiação até encontrar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é o chumbo. É o chumbo. Na hora que o átomo atinge a condição do chumbo, ele acaba atingindo essa estabilidade e para. Né? Então, assim, no final das contas, né, o que a gente tende a perceber? Todos os elementos radioativos um dia vão virar chumbo. Né? Só que esse processo acontece ao longo de muito tempo. Tá? Beleza? Ah, professor, eu tenho que saber a série? Não. O que o cara muitas vezes vai te perguntar? O que ele emite em cada etapa? Aí ele vai ter que te dar os números atômicos. Depois eu mostro. Tem no exercício lá, a gente vai fazer. Tá? Mas já entendemos o que é uma série de decaimento. Tá? Tranquilo? Posso continuar? Pode tirar print. Posso tirar print. Ó, aqui você tem uma outra maneira de enxergar uma série de decaimento. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que é interessante. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a imagem, para a gente poder enxergar melhor. Ficar mais confortável para vocês. Pronto. Ó, aqui acho que fica mais fácil de enxergar. Então, ó, a série de decaimento, ela pode ser mostrada num mapinha, como esse aqui, ó. Então, ó, você começa aqui com urânio, ó. Tá? Urânio. Esse número que está aqui embaixo, ó, é o tempo de meia-vida dele, tá? É o tempo de meia-vida dele. Então, depois a gente fala sobre o tempo de meia-vida. Aí, ó, urânio virou tório. Tá? Essa quedinha aqui mostra que ele perdeu massa, tá vendo? Ó? Ele foi de 238 para 234. Tá. E por que a setinha está para a esquerda? Porque na hora que ele emitiu a radiação, o número atômico dele foi de 92 para 90. Então, toda vez que você vê o elemento descendo assim, ó, é porque ele está emitindo aqui radiação alfa. Aqui ele emite alfa. Ó. Alfa. Tá. Aí o tório, que tem 24 dias de meia-vida, vai virar pá, sei lá o que é pá. Sei lá se é pá. Ah, é o protactínio, acho. Acho que é o protactínio. Acho que é o protactínio. Tá. Então o tório vira protactínio. Tá. Percebe que quando ele vira protactínio, ele volta para a direita. Por que ele volta para a direita? Porque o número atômico dele aumenta. Puf. Ó. Então ele emitiu beta aqui, ó. Ele emitiu beta. Percebe que por ele ter emitido beta, ele se manteve na mesma linha da massa. Ó. 2, 3, 4.
Percebe como é rápido? Ó? Então, beta, aí emite beta de novo, vira urânio. Aí urânio vira tório, só que ao invés dele emitir beta de novo agora, ele emite outra alfa, vira rádio, outra alfa, radônio, alfa, actínio, e assim vai, tá? Vai embora. Aqui acho que na verdade ele deve estar vindo daqui para cá, ó. Acho que é daqui para cá e daqui para cá. Tá faltando uma setinha aqui, ó. É daqui para cá. Deixa eu colocar a setinha aqui, ó. Que daí fica mais claro. Faz isso, ó. Tum. Tá? Ou não, né? Ou é o contrário. Acho que na verdade é o contrário. Peraí, deixa eu corrigir. É isso aqui, ó. Essa setinha, ela tá ao contrário, ó. Essa aqui, ó. Ela tem que estar para cá, ó. O radônio vira actínio, actínio. Ou não, cara, sei lá o que está acontecendo. Sei lá. Acho que aqui ele chega aqui, ele pode fazer dois processos. Ele pode, ou vira isso, ou desce, tá? Mas enfim, basicamente é isso. É uma forma de você enxergar os decaimentos que estão acontecendo, tá bom? Beleza, vamos continuar. Tem uma pergunta aqui, peraí. Quando emite alfa, o elemento vai diminuindo o número atômico até ficar estável, mas no caso da emissão beta, o aumento do número atômico vai continuando até ficar estável também. É porque ele nunca emite só beta, né? Que dá para perceber. Nesse mapinha aqui que a gente está observando, quando ele emite beta, ele acaba, de uma certa forma, ficando mais instável, né? Ele vai aumentando o número atômico. Mas a gente vai percebendo que, por mais que ele emita beta, ele acaba sempre emitindo alfa. Então, no final das contas, né, se você pensar no processo geral, ele acaba perdendo próton e estabilizando, tá? Mesmo que por emissões beta. Bom, aqui. Aqui eu tenho transmutações artificiais, ó. São equaçõezinhas, tá? Que mostram eventos acontecendo. Aqui, essa daqui a gente já mostrou agora há pouco, ó. Alfa com berílio virando alguma coisa mais um nêutron. Aqui, ó, alumínio bombardeado com partícula alfa virando alguma coisa mais nêutron. E aqui o fósforo emitindo pósitron, tá? Eu coloquei essas manchinhas pretas aqui, ó, porque os exercícios normalmente, quando cai esse assunto, né, ele vai pedir para você completar a equação. Ele vai pedir para você completar a equação, tá? Como é que a gente completa uma equação, gente? Balanceando, balanceando, né? O que eu faço, por exemplo, ó? Eu faço uma continha. Aqui eu tenho. Eu vou passar para debaixo, porque essa daqui a gente já fez, ó. Isso aqui a gente já fez. A gente já sabe que é carbono. Tá? Eu vou passar para debaixo. Aqui você tem alumínio, 13, 27. Então, quer dizer, você tem 13 prótons e 14 nêutrons. Certo? A nossa partícula alfa, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Certo? Que é o 2, 4. Tá. Então, a gente deve produzir um X. E, segundo o que a equação está mostrando, eu ainda libero um nêutron nesse processo. Um nêutron. Tá. Então, o que a gente sabe? Que este elemento X, que vai ser formado pelo bombardeamento, ele tem que ter 15 prótons. Certo? Porque eu tenho 13 mais 2 ali. Como aqui eu tenho um nêutron, que foi liberado, daqueles 16 que tem do outro lado, 15 vem para cá. Ó. Tá? Então, o nosso elemento é esse aqui, ó. É o 1530. Tá? É basicamente isso que a gente faz. Né? Tem alguns alunos que aprendem assim, e é um jeito bem rápido de matar a questão, né? Como existe aqui uma conservação, como existe uma conservação de matéria, de maneira geral, a gente pode dizer o seguinte, ó.
que a soma dos números aqui de cima, ó, tem que dar sempre igual aqui do outro lado, certo? E isso vale também para os números de baixo, né? Aqui eu tenho 13,2, ó. Aqui eu tenho 15,0, tá? Você mata rapidinho, sem nenhum problema, tá? Agora, e um fósforo que emite pósitron, hein? Lembra que o pósitron é produto do decaimento de próton. Então, para emitir um pósitron, eu tenho que fazer isso, ó. Um próton vai virar nêutron e vai liberar o tal do pósitron. Pósitron, aqui. Então, o nosso elemento aqui, ele não pode mais ter número atômico 15. Ele não pode mais ter número atômico 15, ele tem que ter número atômico 14, certo? E a massa é a mesma. A massa tem que ser a mesma. Ele perde um próton, ganha um nêutron, né? Então, a gente tem o silício ali. A emissão do... Veja que a soma continua dando 15 em cima, embaixo, e 30 em cima, tá? Beleza? Tranquilo? Perguntas? Podem tirar print. Ver se tem alguma pergunta aqui para falar nisso. Ah, não, já foi. Essa pergunta aqui já foi. Tá. Pronto. Bom, gente. Tempo de meia-vida. Né? Falamos de emissão, agora eu preciso falar do segundo ponto, que é mais tranquilinho. A ideia do tempo de meia-vida ela surge da seguinte situação, gente. A gente acabou de discutir aqui que quando um átomo decai, ele desaparece. No lugar dele surge um outro elemento. Então a gente imagina que quando você deixa uma certa massa de material decair, não é que a massa diminua, o material continua lá. Só que a massa daquele elemento inicial vai diminuir. Certo? E o que os físicos perceberam? Eles analisaram como é que essa quantidade varia no tempo. Aqui, gente, a gente tem um estudo super complicado de cinética. Né? A gente vai entrar na sequência, nessa semana, inclusive, na parte de cinética química. A gente vai falar de velocidade de reação. Né? E cada reação se comporta de um jeito quanto à sua velocidade. Tá? As reações de decaimento, elas têm uma cinética padrão. E essa cinética padrão permite com que a gente defina uma grandeza chamada tempo de meia-vida, tá? Como é que funciona a cinética da reação? A coisa funciona assim, ó. Considera uma massa de 100% de um material radioativo, tá? No instante t igual a 0. Então, peguei o material, coloquei na minha mesa e liguei o cronômetro. E o material vai decaindo, 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 decaindo. O que a gente observa? Que ao longo do tempo, a radiação que ele vai emitindo perde a intensidade. Então, aqui você tem o material emitindo uma quantidade de radiação. Tá bom? Passado um certo tempo, essa radiação vai diminuir de intensidade. Tá. Por que isso acontece? Porque o material está decaindo, ele está deixando de ser radioativo. Então, na medida em que ele deixa de ser radioativo, que aquele átomo radioativo não existe mais, a amostra perde a radiação, concorda? Então, o que a gente pode dizer, de maneira geral? Que a queda da atividade radioativa é proporcional à queda da massa do reagente. Eu gosto de usar o termo reagente aqui
para você entender que é o material radioativo que está diminuindo, mas no lugar dele está virando um produto. Então, se você pesar aquilo ali, ele continua com a mesma massa. Mas como o produto não é radioativo, a radiação vai perdendo a intensidade. Então, qual foi a grande sacada dos caras? Né? Perceber que se a radiação cai 50%, é porque não existe mais ali metade do material, só tem a outra metade. Tudo bem? Essa é uma observação. A segunda observação, que é a mais misteriosa de todas, quer dizer, misteriosa no ensino médio, né, que a gente está dentro desse estudo, é que a queda, ela obedece uma função. Ela obedece uma função, que é essa função que você está vendo aqui. Em intervalos de tempo iguais, a massa decai sempre à metade. Em intervalos de tempo iguais, a massa decai à metade. Por exemplo, nesse exemplo que você está vendo aqui, de 8 em 8 dias, a amostra perde metade da radiação. Então, ela estava com 100% no T0, está com 50% em 8 dias, está com 25% em 16. Isso é um mistério, gente. Né? É importante a gente sempre deixar claro que tem coisas que a gente olha e não explica. Então, por exemplo, por que ela cai assim, Dan? Porque sim, a explicação para essa situação, ela envolve uma parte matemática super pesada, que a gente não entra muito, né? Mas uma coisa que é de se estranhar, por que isso acontece? Por que em intervalos de tempo iguais vai metade? Então tem toda uma prova matemática, que não é o nosso escopo, né? Tá bom? Esses dois gráficos, eles mostram para a gente dois extremos. Em que sentido? O que eu falo aqui é que em intervalos de tempo iguais, não é? A massa cai sempre à metade. Só que esses intervalos de tempo variam de coisa para coisa. Por exemplo, nesse gráfico da esquerda, você tem o decaimento do iodo. Se não me engano, esse aqui é o iodo. Tá? O tempo de meia-vida dele é 8 dias. Tá? Já se você pega o carbono 14, o tempo de meia-vida dele é de 5.600 anos. Né? O urânio, o tempo de meia-vida dele é da ordem de milhões de anos. Né? Por que isso acende um sinal de alerta para a gente? Porque o tempo de meia-vida também deve ser considerado quando você diz se um elemento é perigoso ou não. Por quê? Porque, por exemplo, guardar iodo radioativo é perigoso? É até o 16º dia. Depois não é mais. Quando eu vou guardar urânio, são milhões de anos para metade perder radiação. Então, a periculosidade também dos elementos, ela está, no caso das usinas nucleares, né? Não é só do risco do acidente. É também o que eu faço com esse material depois. Porque o que acontece, gente, se o material vai perdendo radiação, chega uma hora que ele não serve mais para o reator. Ele tem que ser tirado dali. E tem que ser trocado. Só que, embora ele não sirva para o reator, ele ainda é capaz de matar todo mundo que está à volta dele. Então eu tenho que pensar o que eu faço com isso. Antigamente os caras enterravam no oceano. Agora não pode mais. Agora não pode mais. Então eles fazem sistemas de cavernas. Né? Nos Estados Unidos tem um sistema de caverna super famoso, com quilômetros de profundidade, onde esses rejeitos radioativos, eles vão sendo armazenados ali, em dispositivos com concreto, enterrado. É todo um processo super delicado. Por quê? Porque o urânio é um material de tempo de meia-vida absurdo, tá? Tranquilo? E uma coisa interessante, tá? É o seguinte, o processo de enriquecimento do urânio, ele aumenta a radiação dele. Então, o urânio enriquecido ele é mais perigoso também, porque ele é mais potente em termos de emissão radioativa, tá? Tranquilo? Continuando. Aqui a gente já falou. Aqui eu queria comentar um pouquinho da transmutação usada nas bombas e nos reatores. Tá? A equação de cima, eu coloquei ela aqui, porque ela ilustra o primeiro caso de bombardeamento de urânio.
feito em laboratório. Tá? Essa reação de cima, ela foi feita nesse aparelhinho aqui, ó. Tá? Que eu para ser bem honesto, eu não sei como ele funciona. Tentei procurar na internet, mas não consegui entender direito. Então aqui o que o cara fez? Ele pegou um átomo de urânio e bombardeou com um nêutron. Nêutron, veja, com um nêutron. Tá? O bombardeamento de urânio com nêutron originou um átomo de netúnio e emitiu partícula beta. Então, isso aqui foi uma reação importante, por quê? Porque isso prova que eu consigo bombardear um átomo. Tá? Esse bombardeamento do urânio gerou energia pra caramba aqui. Essa reação ela foi modificada para se transformar num armamento nuclear. É importante a gente lembrar que o contexto de desenvolvimento das armas nucleares ele foi um contexto pós-Guerra Fria. Você já deve ter ouvido falar do Projeto Manhattan, né? Os Estados Unidos recrutou os melhores cientistas do mundo, colocou esses caras confinados criou dentro dos Estados Unidos, acho que na parte central dos Estados Unidos, uma região onde ela transformou num tipo um centro de pesquisa, trancou os caras lá dentro e falou: vocês só saem daí quando vocês me entregarem uma bomba. Tem até um filme muito legal sobre a história do cara, né, que gerenciou a pesquisa, que foi o Oppenheimer, que mostra meio que o drama pessoal dele, né? Porque à medida que ele foi convidado pelo governo para gerenciar um projeto, o projeto Manhattan, tal, não sei o quê. Só que ele não sabia no início que aquele projeto era para desenvolver uma bomba, que os caras já estavam pensando em jogar bomba na Segunda Guerra, né? Era tipo assim, já para acabar com a guerra. Então, o que acontece? Em 1940, começou em 1941, né? Foi quase no finalzinho da Segunda Guerra. Os caras se colocaram ali e ele começou a perceber aquilo. E a consciência começou a baixar, né? Falou, bom, e agora o que eu faço? Então, assim, e o Einstein, por exemplo, era um cara que criticava, né? Inclusive, durante o filme, tem uns trechos onde ele conversa com o Einstein, né? E o Einstein alerta ele, fala, meu, isso aí é roubada. Você vai ficar com o seu nome marcado para o resto da vida como o cara que inventou a bomba para acabar com essa guerra, né? Enfim, como é que o dispositivo funcionava? O dispositivo funcionava a partir de um gatilho que fornecia energia para começar a fissão. A fissão em si acontecia quando um átomo de urânio era bombardeado com nêutron e se transformava em bário, criptônio e liberava 3 nêutrons. Né? Vamos dizer assim, o grande avanço da reação de cima para de baixo foi o fato de que nessa fissão eu consigo liberar 3 partículas nêutrons, 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons vão retroalimentar o ciclo. Então, cada urânio que é fissionado libera 3 nêutrons, que vão fissionar, né, 3 urânios. Então, a coisa cresce numa PG. Percebe? E cada vez que isso acontece, ocorre a liberação de energia. Ocorreu a liberação de energia de forma muito rápida, é exatamente o que se queria na época. Tá? Qual a diferença disso para o reator? Por que no reator o processo não é violento? Porque no reator, esses nêutrons aqui, ó, eles são absorvidos antes de continuar a fissão. Quem absorve esses nêutrons é o grafite e água. Nos reatores existem hastes de grafite mergulhadas junto com material radioativo, e esse negócio todo está mergulhado na água. Porque o que acontece? Se você deixar esses nêutrons livres, eles vão bater no urânio de novo. Então, é um controle. Existe um controle. Quando você quer acelerar o reator, o que você faz? Você levanta as hastes, tira o carbono dali. Aí, esses nêutrons vão sendo liberados e vão aumentando o processo. Quer diminuir o reator? Quer diminuir a energia? Mergulha o grafite de novo. Bló. Mergulhou o grafite, o reator segura. É assim que você controla a formação de energia, por absorção de nêutrons, tá? Beleza? Um dos problemas que aconteceu na usina de Chernobyl dizia respeito ao reator de grafite. O reator de grafite foi erguido
e os caras não conseguiam abaixar ele durante o teste. Então, os nêutrons começaram a ser liberados e não ter como absorver, né? O sistema de arrefecimento do reator também não funcionou, os caras não conseguiram fazer o reator funcionar, o sistema de arrefecimento, né? E o negócio foi trágico, né? Bom, o núcleo do reator, gente, derreteu, sumiu, virou uma bola de carbono com urânio, virou um negócio assim disforme. E ficou ardendo por meses, né? Por meses, tá? Beleza? E para encerrar, eu queria comentar também, que já está aqui, ó, só brevemente o caso da fusão nuclear. O caso da fusão nuclear. A fusão nuclear, gente, ela ocorre de maneira totalmente oposta à fissão, em vários aspectos. Por quê? Porque na fissão, para você produzir energia, você precisa de um núcleo pesado. Então, não é à toa que na usina nuclear você usa urânio, né? São átomos de alto número atômico. Na fissão é átomo leve. Então é hidrogênio, basicamente, hidrogênio, tá? A fissão nuclear, ela gera materiais tão perigosos quanto o produto, o reagente. A fissão é perigosíssima, porque ela gera resíduo. A fusão é limpa, limpíssima. A fissão precisa de energia para começar. Por exemplo, na bomba atômica, você tem um gatilho. O gatilho é uma outra bomba de explosivo. Porque o que acontece? Para o átomo radioativo começar a emitir radiação da maneira mais pronunciada, ele precisa estar numa temperatura crítica, que eles chamam de temperatura crítica aqui, mas não tem nada a ver com temperatura crítica da diagrama de fase. Então, o gatilho aquece o material e o material começa a emitir os nêutrons, né? Aqui, a temperatura para você começar a fusão é absurdamente alta, né? A gente está falando de temperaturas aqui da ordem de 10 a quinta, 10 a quarta Kelvin, né? Que são temperaturas que ocorrem no núcleo do Sol, por exemplo. Tá? Então, costuma-se dizer, né, de maneira mais simples assim, eu preciso de uma bomba nuclear para começar uma fusão. Né? Os Estados Unidos também participaram de um projeto da construção de uma bomba de fusão nuclear, que é a chamada bomba de hidrogênio. Né? A bomba de hidrogênio era um armamento que tinha dentro de si próprio uma bomba nuclear. Então, o aparelho funcionava meio que grosso modo assim, né? Você tinha a detonação da bomba nuclear, a detonação da bomba nuclear gerava uma pressão e uma temperatura enorme na bomba de hidrogênio, e ali começava a fusão do hidrogênio. Tá? A fusão do hidrogênio é muito simples. É muito simples. Você tem aqui dois exemplos. Ó. Aqui você tem a fusão de dois deutérios, né, que são os isótopos do hidrogênio, de massa 2, formando hélio. Tá? E é aqui que ocorre a liberação de energia. Aqui você tem a fusão de um hidrogênio e de um deutério, né, de um hidrogênio do tipo deutério, e aqui você tem um hidrogênio do tipo trítio. Tá? A fusão nuclear ela ocorre de maneira mais eficiente com hidrogênios deutério e trítio, que são os hidrogênios mais raros. Então não é qualquer hidrogênio também que se usa para fazer a fusão, embora possa. Né? Tá bom? É basicamente isso. Então, totalmente diferente no aspecto de quantidade de energia liberada, é absurdamente maior. Só para vocês terem uma noção, quando ocorreu a explosão da bomba de hidrogênio, que foi feita num local isolado, né? A explosão, gente, ela gerou uma onda de choque que ocorre nas explosões, né? Aquela expansão que deu a volta no planeta. Tão intensa que foi. Tá? Aparelhos espalhados no planeta registraram essa onda de choque provocada pela explosão da bomba, tá? Para você sentir o naipe da criança. Né? Bom, a gente, graças a Deus, não está mais vivendo essa época dos armamentos nucleares. Né? Agora a gente só tá enfrentando coisas de outra natureza. Mas enfim, tá bom? Tudo bem, gente. Essa fotinho aqui que eu coloquei, só para vocês entenderem o que ela é, essa é o interior de um reator nuclear de fusão nuclear. Tá? De fusão nuclear. Tudo bem?
Perguntas.